E aí, pessoal, vocês vão ver que eu deixei agora a webcam um pouco maior para que esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu quero falar sobre a minha vida profissional, né? Para quem não me conhece, chegou agora aqui no canal ou chegou até mesmo no meu curso e quer conhecer um pouco mais sobre mim, eu vou deixar aqui de fundo essa página que eu estou fazendo, da Vampirella, e o desenhista é o Walter Giovanni. O cara é um monstro. Conheçam o trabalho dele depois. E voltando para mim, como que eu comecei na arte? Bom, eu desenho desde sempre, desde pequeno. O meu pai era desenhista, então eu vi ele desenhando e eu fui aprender a desenhar. E desde pequeno eu gosto muito de desenhar. O meu objetivo principal era trabalhar com desenho animado. Isso vai acontecer no futuro, depois eu volto. Mas estudando desenho, estudando arte, você vai conhecendo outras coisas e vai vendo que é possível trabalhar em várias áreas da arte. E em 2009, não, 2008, eu já tinha feito curso de desenho, já tinha trabalhado com editora cristã, fazendo histórias da Bíblia em livro infantil, eu era desenhista. Só que aí em 2008 eu comecei a trabalhar na Lightstar Animation, um estúdio do Brasil, e os donos já tinham trabalhado na Disney, na Blue Sky, naquele filme da Era do Gelo, na Mulan, vários projetos legais. E eles abriram um estúdio na cidade de Santos e eu fui trabalhar como pintor digital de personagens para animação. E ok, conhecendo a pintura digital, eu falei, caramba, eu gosto muito de história em quadrinho. Como que deve ser esse mercado de história em quadrinho? Aí foi aonde eu fui atrás de conhecer a pintura digital voltada para a história em quadrinhos. E aí minha cabeça explodiu. Eu falei, nossa, então é assim que é feito. O meu personagem favorito sempre foi o Spawn e o Homem-Aranha. Então eu devorava os gibis dos coloristas do Spawn, do Homem-Aranha, fui aprendendo como fazer e, e aí eu não tinha grana para pagar curso. Isso aí é, né, muito tempo atrás. E eu mandei um e-mail para o Klebs Júnior. Ele era o antigo fundador da Impacto Quadrinhos, infelizmente ele faleceu. Mas o Klebs Júnior, ele me respondeu, eu falei, olha, Klebs, eu gostaria de fazer o curso na Impacto, mas eu não tenho condição de pagar. Você teria alguém que poderia, ou você mesmo, me dar um auxílio na pintura digital? E ele, acho que na mesma semana, ele me respondeu, falando aí, Cal, eu não tenho tempo de te auxiliar na pintura digital, mas eu vou te apresentar para um colorista que ele com certeza vai te dar atenção. E aí foi que ele me apresentou, o cara que é um grande amigo meu, o Adriano Lucas. Ele é colorista da Image, da DC. E o Adriano me ensinou tudo, pessoal. Como fazer flat, pintura, como fazer efeitos. Ele me deu assim a base, sabe? E sou muito grato ao Adriano até hoje. Até hoje a gente é amigo. E isso em 2009. Aí eu fui aprender do jeito que o Adriano me ensinou, fazendo amostra, amostra, amostra. Em 2010 eu comecei a trabalhar para o Canadá, para a Arcana Comics, uma editora pequena do Canadá. E aí o tempo foi passando, eu fui melhorando o portfólio. Aí eu entrei para a Dinamite, aonde eu fiz muitas revistas, fiz Alice Cooper, Sherlock Holmes, Army of Darkness, Caos versus... Ai, qual é o nome da personagem? Esqueci agora. Mas eu fiz muita coisa. XCOM, eu fiz muita coisa para Dinamite. O Fantasma. é, E aí aconteceu que eu comecei depois a trabalhar com 3D. Então fui trabalhar com publicidade e de vez em quando fazia um projeto ou outro de história em quadrinho, mas eu nunca parei com os quadrinhos. Sempre estava trabalhando, fazendo projetos menores, editor independente. Eu e a minha esposa, a gente saiu do Brasil e aí foi onde eu comecei a trabalhar mais com publicidade e desenho animado. Aí eu trabalhei num projeto para Netflix com a Tangent Animation do Canadá. Eu trabalhei com a Light Farm do Brasil, trabalhei com a Vetor Zero do Brasil, sempre trabalhando como Texture e Look Dev, que é a pessoa responsável por deixar colorido e com textura os objetos, personagens 3D, cenários.
Aí depois na Espanha eu trabalhei na Tomavision, trabalhei na Billwater, sempre fazendo animações ou peças publicitárias. E, porém, os quadrinhos eu nunca parei, eu sempre mantive em paralelo. Aí, atualmente, eu sou colorista da Sin Eater, que é uma revista independente americana, e também eu sou ghost para Marvel. Eu trabalho para Marvel já tem desde 2018 fazendo ghost, então o meu nome ele não é acreditado na revista, mas eu já trabalhei em vários personagens, várias revistas como Wolverine, Miles Morales, Homem-Aranha, Liga da Justiça, não, para DC, eu fiz Aquaman, como Ghost também, é, Os Vingadores, muita coisa. Tenho feito bastante coisa para Marvel como Ghost. Bom, é isso, resumindo a minha trajetória na arte, para quem tinha essa curiosidade de saber como eu comecei, qual o caminho que eu fiz. Beleza, pessoal? E uma coisa que eu falo para quem está começando e chegou nesse vídeo, procura alguém para te auxiliar. Aí, cara, eu não tenho como pagar um curso. Meu, tem aqui o meu canal, tem vários canais no YouTube com conteúdo de graça, conteúdo muito bom. E quando você tiver uma grana, invista num curso, porque você ter um professor para te explicar o caminho das pedras, corrigir o seu trabalho, vai acelerar muito o seu processo de evolução. E aí é isso. Dê uma olhada aqui nos vídeos do canal. Tem o meu curso online, para quem quiser, vai estar na descrição. É isso aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta da minha vida profissional, ou de histórias em quadrinhos, de pintura digital, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.